kere öldüm karşısında. Görmedi. Nasıl bir perdeymiş ki Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun não vem para a mansão porque Ira está na mansão. Afif, Orun não vem para a mansão por sua causa. Ele diz que se você tiver alguma dignidade, pode sair daqui. Não espere em vão, ele não virá enquanto você estiver aqui. Então ali chega. Ira corre até Ira, ligando para sua irmã. Afif diz que Ali vai para a escola imediatamente. Musa diz para Ali, vamos Ali, vamos. Ali e Musa vão embora. Ira senta-se no jardim e continua a chorar. Fecha os olhos e pensa no que Afif disse e tudo isto. Nesse momento, o portão do jardim se abre e Orun chega. Orun fica na frente de Ira. Mas sem olhar para ele, ele caminha e entra em casa. Ira vai atrás dele. Ele diz: olhe para o meu rosto, olhe com raiva, mas olhe de novo. Você não acredita em mim, você não confia em mim? Ele diz que quando você faz isso, não posso ficar aqui. Orun olha para ele com olhos irritados e diz: não posso ficar aqui? E vai e abre a porta. Ele expulsa Ira da mansão. Ele diz a ela para ir embora. O que Ira fará agora? Ele diz para Orun: você quer que eu vá embora? Ele vem para Orun. Ela olha para ele com olhos marejados. Orun não vira a cabeça e olha. Ira sai pela porta. Ele olha para Orun novamente. Orun bate a porta na cara de Ira. Ira fica ali, sem saber o que fazer. Espero que Orun, um dia você descubra a verdade, se arrependa e Ira não se vire e olhe para você. Ira pergunta na frente da porta: é tão fácil me descartar? Orun também está lá dentro. Ele diz: você era a minha pessoa mais preciosa, você me apunhalou pelas costas. Ira sai lentamente pela porta. Orun também tenta ir lentamente para seu quarto. Ambos os pés estão se movendo para trás, mas eles não podem fazer nada. Orun vai para o quarto de Ira. Ele se lembra dos velhos tempos. Ele pensa em suas memórias. Ele pensa em como viverá sem ela de agora em diante. Lá ele vê o pote que ele e Ira fizeram em cima da mesa. Esse dia vem à mente. Então ele pensa no dia em que viu Ira no quarto de Ciangir. Então ele pensa no acampamento que ele e Ira fizeram. Então ele pensa no dia em que Ciangir chegou à mansão. A raiva de Orun supera seu amor. Ele mais uma vez desabafa sua raiva contra Ira, dizendo: você poluiu tudo que é bonito, e pega a jarra e joga no chão. O jarro se quebra em pedaços. Enquanto isso, Ira caminha indefeso pelas ruas. Ele pula na estrada sem nem perceber o carro que se aproxima. O carro para no último momento. Ele pergunta a Ira: o que você está fazendo? Você também vai me causar problemas. Quando Orun quebra o jarro, um pedaço dele espirra em sua mão e sua mão é cortada e começa a sangrar. Ele percebe seu anel. Ira mandou fazer aquele anel especialmente para ele. Ele olha para o anel. Então ele se lembra do dia em que ele e Ira juraram um ao outro. Ira disse a ele: juro que serei fiel a você e amarei apenas você pelo resto da minha vida. Orun de repente começa a gritar. Ele grita porque você mentiu? Enquanto isso, Neva ri do que aconteceu na frente da porta. Afif vem. Ele pergunta o que está acontecendo aqui. Neva diz: não sei, ouvi as vozes e saí. Afif escuta Orun. Orun ainda está gritando, porque você mentiu. Afif regressa ao seu quarto. O mordomo vem até ele. Priyan também vai para Neva. Ele pergunta o que está acontecendo aqui. Neva diz: eu não te disse que o que você vê é apenas um trailer, você também deveria ver o final. Priyan diz que estou ansioso por isso. A governanta conta a Afif o que aconteceu. Ele diz que Orun demitiu Ira. Afif: é normal ter um colapso nervoso. Mas isso vai passar. Ele é um Demir Khan.
Deixe-o quebrar e desabafar sua raiva. Aí você limpa o quarto, ele diz. O mordomo diz tudo bem, senhor, e vai embora. Ira está sentada em um banco do lado de fora. Nosso amor foi tanto assim? Ele iria ser vítima de uma calúnia? Ele diz, você, aquele que me fez perceber que você é meu coração, você arrancou meu coração e me expulsou de sua vida. Ira ainda está chorando. Nusa está muito chateado com Kenan. Kenan espera ele acordar. Ele se pergunta sobre isso. Quando ele está prestes a bater na porta, Nusa aparece. Ele agradece. Você fez um sanduíche, mas eu não vou comer. Vou embora mesmo assim. Kenan pergunta onde? O que Nusa diz para você com raiva. Ele diz, vou procurar um escritório onde possa trabalhar confortavelmente. Ele diz que te tratei bem só porque você me salvou. Não entenda mal minhas ações. Nusa vai embora. Kenan diz para si mesmo que não estava apaixonado por mim, mas porque não me sentia aliviado. Kenan então encontrou alguns itens e os anotou para descobrir se Nusa estava apaixonado ou não. Ele olha os itens, sem saber que Nusa viu isso, e diz tudo bem, ele não estava apaixonado por mim, eu queria descobrir, eu descobri. Mas por alguma razão ele não ficou nem um pouco aliviado. Porque ele ainda não sabe que está apaixonado por Nusa. Depois vem os assistentes. Não funciona quando Kenan está com eles em casa ou no trabalho. Decidimos separar as coisas. Nusa foi procurar um escritório, diz para si mesmo. Os assistentes também estão tristes com o abandono da esposa. Mas também dizem que nem sempre é certo que os casais estejam juntos tanto em casa como no trabalho. O amigo de Nusa liga para ela. Seu amigo Nusa também sabe que há algo estranho. Ele pergunta. Mesmo que Nusa não diga nada, ele não acreditará. Nusa diz que está procurando um novo escritório. Ela não está no mesmo escritório que Kenan. Eles não podem fazer isso. Seu amigo lhe deu a universidade e ele dá o endereço do escritório de um amigo. Nusa vai para lá. Seu amigo diz que eles têm um quarto vago e ele pode trabalhar lá. Nusa está muito feliz com esta situação e aceita. Vamos ver como Kenan reagirá quando esse amigo for até ele. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.